Falando de passagem molhada, o senhor Orlando, ele gravou um vídeo, ele reside lá na região da Lagoinha, ele gravou um vídeo, inclusive postou lá nas redes sociais, um vídeo que está sendo muito circulado. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma matéria, porque a nossa equipe foi lá, inclusive, para conferir, né, de perto essa situação de quem mora lá na região da Lagoinha. E nós vamos conferir aqui só esse relato do senhor Orlando, que mora lá naquela região, mostrando exatamente a situação da passagem molhada lá da Lagoinha, após exatamente essas últimas chuvas, em especial essas chuvas fortes, intensas aqui do último final de semana. Vamos conferir. Gente, está aqui a situação que se encontra a ponte da Lagoinha, que dá acesso à Igreja Assembleia de Deus, a mais velha do estado do Ceará. Olha a situação que se encontra na nossa passagem molhada, que foi inaugurada no mês de julho de 2023, que foi para a festa da Igreja Assembleia de Deus. Olha a situação que está a nossa passagem molhada, que abriu do mesmo jeito o ano passado, e aí teve a inauguração, feito só de terra. Está aqui a situação que se encontra a passagem molhada da Lagoinha, que dá acesso à Igreja Assembleia de Deus. 106 anos. Isso aí, tem mais de um século. Obrigado. Isso aí é a situação que se encontra nossa passagem molhada da Lagoinha. Aí, que a chuva, graças a Deus que Deus mandou, levou a passagem molhada. Está aí a situação. E a ponte que foi começada e nunca terminou. A ponte é igual à Igreja Catedral de Fortaleza, nunca termina. Aqui é a ponte, a situação que está. As paredes levantadas e os pilares tudo levantado. Ok, obrigado aos políticos de Itapajé. 12 horas e mais 6 minutos, 12 e 6, daqui a pouquinho a gente vai ter a matéria, né? Porque a nossa equipe foi lá na Lagoinha exatamente para conferir essa situação. Com relação à ponte, é um problema também muito antigo, que já se arrasta, né, há décadas. Uma obra inacabada que serviria e muito àquela população. Com relação à passagem molhada, o vídeo do seu Orlando, ele é muito nítido, né? O que foi feito lá? Foram colocadas manilhas, né, sem ter lá a base de concreto, sob realmente somente o solo, né, o chão, só com terra mesmo, tapado com terra, e aí vem a água e leva. Nitidamente a gente percebe que não é exclusivamente por conta da chuva. Se fosse uma obra feita com qualidade, seguindo os padrões que deveria seguir, certamente essa passagem molhada não teria sido levada pela força das águas. Aí há outra situação também que tem preocupado bastante quem mora ali exatamente na região do Sítio Jorge e Pedra Preta, porque é exatamente o acesso daquelas famílias, daquela população, né? Inclusive ontem e hoje não teve aula, né? Mas amanhã voltam as aulas. Como é que esses alunos, por exemplo, lá da Pedra Preta, vão conseguir se deslocar até a sua unidade de ensino, até a escola, com o acesso nessas condições? E aquela obra, tanto da Lagoinha quanto da Pedra Preta, foram obras feitas pela Prefeitura Municipal de Itapajé ano passado, logo após o período invernoso, porque lá no período chuvoso do ano passado, as famílias ficaram praticamente ilhadas, exatamente por conta desse mesmo problema. E aí se foi, né, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, aqui do município de Itapajé, do ex-secretário, né, não foi o atual secretário, e construiu exatamente esses dois equipamentos, seguindo, sabe-se lá que padrões, né, com orientação de que equipe de engenharia. E aí nas primeiras chuvas exatamente desse ano de 2024, essas passagens molhadas já são levadas, são literalmente molhadas e levadas, porque exatamente, né, falta um pouco de atenção nesse sentido. E aí que eu entro exatamente nessa questão do bom uso, do bom gerenciamento dos recursos públicos, porque você faz um serviço de péssima qualidade e agora vai ter que corrigir esse serviço novamente. Dentro desse contexto também de desperdício de dinheiro público, a gente passa para o hospital municipal, o Hospital Hilda Ibiapina Bastos, aqui em Itapajé. E eu fiz aqui um levantamento com relação ao que tem sido gasto nesse hospital nesses últimos anos,
Em 2020, foi feita uma licitação, né, para a construção do muro desse hospital. Os recursos, algo em torno de R$300 mil foram gastos somente com o muro do Hospital Hilda Ibiapina Bastos. Quase R$300 mil em 2020. Em 2020 também, e aí a gente, para contextualizar, a gente estava naquele período de pandemia, né, e acredito que esses recursos tenham sido exatamente recursos que o município recebeu exatamente por conta da questão da pandemia, R$919 mil para reforma, adequação, e a promessa era de que o hospital fosse colocado em funcionamento naquele ano de 2020. Então, se a gente somar aqui, né, o muro mais esse recurso para a reforma do hospital de 2020, passa de R$1 milhão. Agora, a Prefeitura Municipal de Itapajé já publicou no portal da Transparência um aviso exatamente para a realização de mais um processo de licitação para uma reforma e ampliação também desse hospital. E desta feita, o valor, os valores que constam lá, exatamente, é de que esse projeto está orçado em algo em torno de R$8.724.000. A informação que consta, né, é de que será realizada uma reforma e uma ampliação nessa unidade de saúde. E aqui a gente não está contando ainda, vamos, né, trabalhar com a possibilidade de que, de fato, essa reforma, essa ampliação, seja dessa vez finalmente realizada e seja realizada dentro dos padrões. A gente não está colocando aqui ainda, né, a questão dos equipamentos, dos insumos, dos itens que são necessários para o funcionamento dessa unidade de saúde. Mas olha só quanto do dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro da população, que é gasto de forma, eu diria que responsável mesmo, né, porque falta exatamente esse zelo maior nesse gerenciamento desses recursos. E a Praça da Juventude, né, havia até esquecido de colocar aqui nessa relação, mas o Maicon até me lembra aqui, que nós temos também a Praça da Juventude. A Praça da Juventude que já teve pelo menos 3 licitações realizadas exatamente para que essa obra tivesse continuação, e até esse momento nós não tivemos também essa obra entregue. E aí a cada nova licitação que é feita, porque se a gente pegar por base o projeto inicial, né, essa obra iria sair algo em torno ali de R$1 milhão, depois R$1.800.000, né, e agora essa obra passa de R$2 milhões, inclusive com uma parte, uma complementação, uma suplementação do município, que antes esses valores dessa obra da Praça da Juventude seriam todos do governo federal. Então são vários exemplos, e aí você pega esses exemplos e você vai percebendo exatamente que isso se torna uma marca comum nas gestões, em especial as mais recentes, aqui do município de Itapajé. E você consegue compreender por que a gente enfrenta tantos obstáculos ou tantas dificuldades, por que o município se encontra realmente nessa situação onde o desenvolvimento, né, onde está no patamar mais elevado, que todo mundo, ao comentar exatamente sobre o cenário de Itapajé, chega a essa conclusão. Itapajé poderia estar no nível de desenvolvimento muito maior. Itapajé tem potencial de crescimento, né, gigantesco nos mais diversos setores. Só que parte disso, né, se não 100% exatamente disso, passa diretamente por quem administra o município. É quem administra o município que é exatamente o maior responsável por proporcionar exatamente esse crescimento, esse desenvolvimento nos mais diversos setores do município. Então, se quem gere, se quem administra o município não tem esse senso, né, de zelo, de responsabilidade, de aplicar bem, de utilizar bem os recursos públicos, obviamente que o cenário não poderia ser diferente. E aqui nós citamos apenas alguns exemplos, né, de como exatamente há tanto desperdício, né, de dinheiro público em obras que, se fossem
tocadas com mais seriedade, com mais qualidade, estariam servindo já a nossa população e servindo a contento a nossa população e com um custo bem menor, bem mais reduzido do que exatamente o que cada um desses, tanto a passagem molhada da Lagoinha, passagem molhada lá entre Jorge e Pedra Preta, a Praça da Juventude e o Hospital Municipal, que estarão saindo ao final dessas obras, elas concluídas, né, as duas passagens molhadas com os respectivos reparos ou reconstruções que precisam ser feitas, Praça da Juventude com tantas e tantas paralisações e retomadas, o Hospital Municipal já com pelo menos exatamente encaminhada aí já a segunda obra de reforma e ampliação, né, com tantos recursos já sendo gastos, esses equipamentos poderiam servir a nossa população com um custo, um valor bem menor, se quem ao longo exatamente desses respectivos períodos, né, geriu ou está gerindo o município, tivesse um comprometimento maior com o bom uso, né, com a boa aplicação dos recursos públicos.